E aí galera do grupo Redrawn, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês um novo tutorial que é de uma peça clássica do SolidWorks, que muitas pessoas quando iniciam os trabalhos com SolidWorks têm como objetivo sempre fazer essa modelagem, que é a modelagem do parafuso. Um parafuso é uma peça bem simples, porém ela utiliza alguns comandos assim interessantes de se trabalhar, porque a ideia de um tutorial não é, por exemplo, a pessoa aprender a fazer apenas o parafuso, e sim utilizar aqueles comandos que foi, né, usado no meio da modelagem. Né? Por exemplo, o parafuso usa hélice, usa corte por varredura. Né? Então, eu quero que todos agora observem bem. Qualquer dúvida podem me enviar e-mails ou deixar nos comentários agora, os comentários do blog, que lá a gente prontamente vai responder a todos. Então eu vou iniciar agora a construção desse parafuso, certo? Então a gente vai fazer o que? A gente vem aqui em novo documento, vou criar uma peça. Vamos criar uma peça. E vamos pegar aqui, ó, no plano. Vou abrir um esboço e vou pegar aqui, ó, plano direito. Certo? Eu vou criar um parafuso do tamanho seguinte, ó, do seguinte tamanho. Vai ser um MA10 por 30 com passo 1,5. Isso é rosca métrica. Eu não vou explicar para vocês assim exatamente agora normas, etc. sobre parafuso, mas ele é rosca métrica, a rosca grossa, não é uma rosca fina. E ele vai ter um comprimento de 30 milímetros. Né? É um parafusinho pequeno. Tá? A primeira coisa que a gente faz para começar a modelar, eu criei um esboço no plano direito, eu vou pegar aqui um polígono de 6 lados, né? Círculo inscrito, certo? E vou vir aqui, ó, e na minha origem do programa eu vou tracejar ele, ó. Vejam só. Tá? Eu vou colocar uma dimensão aqui, ó, de 17 milímetros. Vejam que ele é um polígono pequeno, 17 milímetros. E eu vou pegar assim esse vértice com a origem e eu vou colocar eles vertical. Certo? Agora eu venho aqui em recursos e utilizo o ressalto base extrudado. Eu vou deixar com uma dimensão dos 10 milímetros padrão do programa e vou dar um OK. Certo? Essas dimensões que eu estou usando, eu peguei um parafuso e tirei algumas dimensões. Ela não significa que seja uma dimensão normalizada, correto? Estou usando assim algumas dimensões apenas para demonstrar como faz uma modelagem de um parafuso, certo? O parafuso essa aqui é a cabeça do parafuso. Após a cabeça do parafuso, ele tem um pequeno ressaltozinho, certo? E esse ressaltozinho a gente vai fazer aqui, ó, nessa face aqui. Eu vou abrir um esboço nessa face. Vem em normal A. Eu vou criar um diâmetro aqui, ó, que vai ser tangente a alguma aresta aqui do meu polígono, certo? Eu posso clicar nela aqui e colocar a relação tangente, olha só, que eu vou acabar definindo o meu diâmetro. E eu vou fazer um ressaltozinho aqui, ó. Olha só, um ressalto bem pequenininho. Eu vou colocar aqui de 0,3 décimos, o que seria 1 milímetro dividido em 10 partes vezes 3. 3 décimos. Fiz esse pequeno ressaltozinho. Agora eu vou fazer o corpo do parafuso. Eu vou abrir um esboço nessa face que eu criei esse pequeno ressalto. Vou abrir um esboço. E vou criar, como o meu parafuso é um MA10, né, ele vai ter 10 milímetros de diâmetro esse corpo. Vejam só. Eu sempre partindo da origem, a criação do diâmetro, eu vou utilizar aqui 10 milímetros, certo? Vou colocar ele isométrico para nós enxergar melhor. Venho em ressalto base estudado. Vejam só que eu só estou usando comandos básicos, né? Comandos simples. No ressalto base estudados eu vou colocar aqui, como é um MA10 por 30, ele tem 30 milímetros de comprimento, certo?
como ele é um MA10 por 30, passo 1,5, esse 1,5 ele vai ser o passo da rosca que eu vou ensinar para vocês aqui nas curvas. Aqui a gente precisa fazer um chanfro nessa ponta, porque todo parafuso ele possui um chanfro. Deixa eu ver aqui, ó. Pode notar aqui, ó, que ele é um parafuso chanfrado, ó. A ponta dele é chanfrada. Então eu vou vir aqui em chanfro, ó, tem filete, na mesma ferramenta ali tem chanfro. Eu vou colocar, pode-se usar qualquer tamanho, eu vou usar o mesmo tamanho do passo aqui, ó, 1,5. Vou clicar aqui nessa aresta, vejam só. Ele já deu uma pré-visualização. Dou um OK. Está feito o nosso chanfro. Agora vamos para a principal parte, que é a parte da rosca. A rosca nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou abrir um esboço aqui, nessa face aqui, na última face do parafuso, certo? Eu vou clicar nessa aresta aqui, ó, interna, onde foi criado o chanfro ali, ó, na aresta maior, e vou em converter entidades, que essa entidade ela vai converter para o plano aqui que eu criei o esboço. Feito isso, eu vou vir aqui em recursos, hélice espiral, ele vai criar uma hélice a partir daquele diâmetro que eu fiz a conversão de entidades, certo? Eu vou vir aqui, então como é que nós vamos fazer? Eu vou colocar aqui como passo constante, passo e revolução. Eu posso colocar altura e passo também. Vou colocar altura e passo para mim colocar uma distância aqui. A altura, eu vou primeiro colocar o passo. Como o passo é 1,5, é 1,5, 1,5. Eu vou inverter a direção, que é para lá. E a altura aqui eu vou colocar 28 milímetros. Para quê? Porque todo parafuso tem uma pequena folga aqui no final da rosca. O ângulo inicial aqui eu vou colocar 90 graus. Pode ser 0 graus. Vou colocar 0 graus aqui para ficar melhor para se trabalhar. Sentido horário. E eu dou um OK. Está criada a nossa hélice para fazer a nossa rosca. Agora eu preciso criar uma ferramenta para mim cortar essa rosca, certo? Então, para mim fazer essa ferramenta, eu vou utilizar aqui o plano frontal. Eu vou abrir um esboço, certo? Eu vou vir aqui novamente na ferramenta polígono. Eu vou fazer um polígono de 3 lados. Eu venho mais ou menos nessa posição aqui, ó, e crio o meu polígono. Essa aresta de cima, eu vou deixar ela horizontal. O tamanho disso aqui, eu vou fazer o quê? Eu estava olhando normas e regras, tudo isso é normalizado para fazer esse tipo de ferramenta. Como a rosca métrica é 60 graus, o polígono de 3 lados ele vai ter 60 graus. Então até aí tudo bem. Essa altura da minha ferramenta, eu pesquisei alguns livros, alguma coisa, pesquisei na internet. Eu vou conseguir, nesse tamanho aqui, eu vou colocar mais ou menos assim, ó, 0,68 vezes o passo, que ele vai dar uma altura legal ali para nós fazer o nosso corte da rosca. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui nesse ponto central do polígono. Com o Ctrl selecionado, eu vou clicar aqui na nossa hélice, não na ponta da hélice. Vamos clicar na hélice em qualquer lugar e eu vou vir aqui em perfurar, olha só. Adicionar relações, perfurar. Vejam só o que aconteceu, certo? Eu vou fechar esse esboço. Vejam só, vou fechar esse esboço e eu vou ter aqui a minha ferramenta e a hélice, correto? Porém, eu não fiz aqui na minha hélice, na minha ferramenta, o canto ele está ficando vivo. Isso aqui é o que acontece. Ele dá um acúmulo de tensões na hora da construção da peça. Então eu vou vir fazer o seguinte, só vou vir aqui a edito, eu faço um filetezinho aqui, ó, de 0,1 décimo, clico aqui, criei o filetezinho, só para dar uma arredondadinha ali, fecho o esboço. Feito isso, eu vou colocar aqui uma vista isométrica. Feito isso, agora eu vou vir aqui em recursos,
aonde tem essa ferramenta aqui, ó, corte por varredura. Clicando aqui, varredura de perfil. Eu vou utilizar aqui perfil, vai ser a minha ferramentinha aqui, ó, que eu criei para cortar. E o caminho eu vou utilizar o hélice espiral. Clicando aqui, olha o que aconteceu. Ele já dá uma pré-visualização do que está acontecendo com a nossa peça. Correto? Eu dou um OK. Dando esse OK, olha só. Olha que legal. Está criada a rosca do nosso parafuso. Vejam só que legal. Agora vamos fazer alguns acabamentozinhos aqui. Por exemplo, o final da rosca aqui, ó, ele está um final seco, certo? E eu quero fazer isso aqui um pouco diferente. Então eu vou clicar aqui, eu vou abrir um esboço nessa face ali, eu vou converter entidade, eu vou vir em recursos, corte extrudado, ele já está passado lá o corte, olha só. Um corte extrudado, dou um OK. E ele fez um cortezinho de alívio no final da rosca. Aqui em cima na cabeça do parafuso, vocês podem olhar que ele tem um... É como se fosse aqui um chanfro, né? Um filete. Porém, isso aqui eu não tenho como usar a ferramenta chanfro nem filete para fazer esse tipo de corte. Então eu vou fazer como? Eu vou abrir um esboço aqui. Vou abrir um esboço. Eu vou pegar aqui um diâmetro e vou colocar tangente aquela aresta da cabeça do parafuso, vou tangenciar, né? Clicando no diâmetro, Ctrl selecionado, seleciono a aresta, vai aparecer relação tangente, certo? E eu vou fazer um corte extrudado, vou vir aqui recursos, corte extrudado, certo? Eu vou colocar o seguinte, um ângulo de 70 graus, olha, 70 graus, inclinação para fora. Vamos ver o que vai dar. Deu problema. Então não é aqui. Então não é inclinação para fora. Inverter lado para cortar. Olha só. Invertendo o lado para cortar, eu vou dar um OK. O que vai acontecer? Olha só. Eu criei aquele pequeno chanfrozinho que tem na cabeça dos parafusos. Vejam só. Fiz. Está pronto o nosso parafuso. Posso adicionar qualquer material aqui nele. A qualquer material. É muito simples para construir. Se vocês quiserem agora utilizar esse tutorial, pegar qualquer parafuso, o procedimento é o mesmo. É só conseguir as dimensões de passo e altura da rosca. É bem simples. É como eu disse antes, a função do tutorial é ensinar a utilização de ferramentas, o modo de utilização delas. Então está aqui o nosso parafuso, certo? O meu próximo tutorial vai ser a criação da porca. Eu vou mostrar duas maneiras de criar a porca, que vai ser nesse mesmo processo de hélice espiral, e vou usar com o processo de combinar. Vai ser duas maneiras que eu vou ensinar de fazer a porca. E depois da criação dos dois, eu vou fazer uma animação, um terceiro tutorial, que vai ter uma animação do parafuso e da porca. Eu vou colocar os dois, fazer uma montagem entre os dois e vou fazer uma animação, um vídeo de animação deles com o parafuso ou a porca girando entre eles. Certo, pessoal? Qualquer coisa vocês deixem nos comentários, ou comentários, dúvidas, críticas. Se alguém não gostou de alguma coisa, é bom, eu gosto de saber isso aí. Correto? Às vezes eu estou explicando, pode ser muito óbvio para mim, mas de repente alguém não entendeu alguma coisa, vou ter o maior prazer de explicar. Certo? Obrigado.